Olá, vamos direto ao ponto hoje, mergulhando na história de uma figura que muitos lembram principalmente pelo que perdeu. Rúben, o filho mais velho de Jacó. A narrativa comum o pinta como um personagem meio trágico, né? Aquele que tinha a primogenitura ali nas mãos e, bom, deixou escapar. Mas a nossa proposta aqui é ir um pouco além dessa camada inicial. Usando como base interpretações cabalísticas da Torá, a gente quer olhar para Rúben de uma forma diferente, sabe, como um reflexo da alma humana, com todo o seu potencial, suas quedas e, é claro, sua capacidade de se reerguer. Então, a missão desta nossa conversa é desvendar o significado mais profundo por trás da trajetória de Rúben, o potencial original dele, a natureza exata da falha e, o que talvez seja o mais inspirador, o papel dele como um símbolo fundamental de Teshuvá, que é aquele processo de arrependimento e retorno, tudo com base na Cabala e na Torá. Exatamente. Ver Rúben só pela ótica da perda é limitar muito a riqueza do que a história dele ensina. Ele é, na verdade, um guia bem complexo. A vida dele nos mostra o imenso potencial que reside em cada um, né? Mas também alerta sobre os perigos de uma força interior que não é bem compreendida ou direcionada. E, fundamentalmente, ele personifica essa possibilidade transformadora do retorno, da retificação. Para a gente captar a essência de Rúben, precisamos primeiro entender a energia do início, do primeiro. Não só como herança familiar, sabe? Mas como aquela faísca inicial do potencial bruto mesmo. Certo. Vamos explorar isso. Essa ideia da energia do primeiro me faz pensar logo no nome dele, Rúben. Tem alguma pista sobre a natureza dele já na origem do nome? Porque, frequentemente, na Torá, os nomes são quase um destino encapsulado ali. Sem dúvida alguma. Na tradição judaica, o nome é visto como um canal para a essência da pessoa. A Torá nos conta que Lia, a mãe dele, ao dar à luz exclamou algo tipo Reuben, que se traduz como vejam um filho. A chave está na raiz Reu, que em hebraico está intrinsecamente ligada ao ato de ver, a visão. Lia sentiu que, com esse filho, Deus tinha visto a aflição dela, sabe? E na perspectiva cabalística, essa ligação com a visão é extremamente profunda. Rúben é associado à sefira de Rohemá, é o termo aramaico para Chokmá, ou sabedoria. Mas é importante não pensar em sabedoria só como conhecimento acumulado, tipo intelectual. Rohemá representa a primeira centelha de insight. Aquela ideia primordial antes mesmo de ganhar qualquer forma definida. É como um raio de luz no escuro, o potencial puro, a intuição que vislumbra o que pode vir a ser. Pensa nisso como a semente que contém a árvore toda em potencial. Rúben, como primogênito, carregava essa energia da origem, da visão inicial, de um potencial quase limitado. Ele era a personificação da possibilidade. Nossa, isso realmente muda a perspectiva. De um primogênito falho para alguém que encarna o potencial bruto, a visão primordial. É uma energia poderosa, né? Quase intimidante. Mas então, como essa força imensa se choca com a realidade que a gente conhece? Eu penso naquela passagem tão forte, quando Jacó, no leito de morte, abençoa ou talvez diagnostica, os filhos e diz a Rúben: Tu és meu primogênito, impetuoso como a água, não terás a preeminência. O que aconteceu com essa visão toda de Rohemá? Como ele se tornou essa água instável? É crucial analisar as palavras de Jacó com cuidado. Muitas vezes, as pessoas interpretam como uma maldição, mas a fala dele é mais um diagnóstico preciso, sabe? Uma descrição da dinâmica interna de Rúben naquele momento. A expressão hebraica usada é parras kamaim. Parras não é só instável no sentido de inconstante. Carrega um sentido mais forte de impetuosidade, precipitação, algo que ferve e transborda sem controle, tipo água fervente que derrama do recipiente. E maim, claro, significa água. Agora vamos trazer a Cabala para entender o simbolismo disso. A água, maim, é o arquétipo universal da Sefirá de Hesed, é o termo aramaico para Chesed. Hesed representa a misericórdia, a bondade, o amor incondicional, a expansão. Qual é a natureza da água? Ela flui livremente,
Se espalha, preenche espaços, nutre a vida. É essencialmente generosa e expansiva. Contudo, a água sem limites, sem um leito definido, pode se tornar uma força destrutiva, uma inundação, avassaladora de amor, compaixão, desejo de conexão, de expansão. No entanto, faltava nele o contraponto fundamental, a Sefirá de Gevurá, que significa disciplina, julgamento no sentido de discernimento, né? Restrição, a capacidade de estabelecer limites, de conter e direcionar a energia. Rubem era como um rio imenso, sabe? Cheio de força vital, mas sem as margens bem definidas para guiar o curso dele. Ah, que imagem forte essa do rio sem margens. E o episódio trágico com Bilá, a concubina do pai dele, é a manifestação mais clara desse desequilíbrio. Foi um ato impetuoso Parras, um transbordamento de desejo, ou talvez uma forma distorcida de compaixão ou protesto àquela energia expansiva de Hesed, que não encontrou o freio da disciplina, da consciência das fronteiras e das consequências, a Gevurá. Ele agiu a partir desse impulso avassalador, sem a estrutura interna necessária para conter ou canalizar essa força de forma apropriada. Então, a ideia central seria que a maior força de Rubens, essa imensa capacidade de sentir, de se conectar, simbolizada pela água de Hesed, ela se tornou paradoxalmente a causa da maior falha dele. Justamente por faltar um recipiente, uma estrutura de Gevurá. A fonte do potencial virou o motivo da queda. Isso é um paradoxo fascinante e um tanto assustador. Precisamente. É essa dinâmica que torna a história de Rubem tão relevante para a condição humana, sabe? Ele nos mostra que o potencial mais brilhante, a bondade mais genuína, precisa de estrutura para se manifestar de forma construtiva e sustentável. Mas, e este é um mas crucial, a história de Rubem não termina na queda. É aqui que a trajetória dele se torna verdadeiramente inspiradora. Após o erro, ele não se deixa definir por isso. Rubem emerge como arquétipo da Teshuvá. Teshuvá. A gente já mencionou esse termo. Poderia aprofundar um pouco o que ele significa nesse contexto e como Rubem se torna esse modelo? Claro. Teshuvá literalmente significa retorno. É frequentemente traduzido como arrependimento, mas é mais profundo que isso. É um processo ativo, de reconhecer o erro, sentir remorso, abandonar o comportamento equivocado e, fundamentalmente, retornar à sua essência verdadeira, ao caminho alinhado com o propósito divino. É uma reorientação da alma mesmo. E Rubem personifica esse processo de uma maneira muito forte. O momento que ilustra isso de forma brilhante é a conhecida história de José e seus irmãos, quando o ciúme e a raiva levam os irmãos a conspirar para matar José. Quem é que intervém? É Rubem. As palavras dele são diretas, urgentes. Não derrame sangue. Ele propõe uma alternativa: jogar José numa cisterna vazia, com a intenção secreta, como a Torá nos informa depois, de voltar mais tarde para resgatá-lo. Ah, sim. Ele tenta contornar a situação, né? Exato. Agora vamos analisar essa ação à luz do que a gente discutiu. O que vemos aqui? É a mesma energia impulsiva de Rubem. Aquela mesma força de Hesse, a mesma compaixão transbordante que no caso de Bilá levou ao erro. Só que agora, essa mesmíssima energia está sendo direcionada para o bem, para salvar uma vida, para tentar corrigir uma injustiça iminente. É a mesma água caudalosa, mas agora ele está tentando, talvez ainda de forma imperfeita, né? Mas está tentando criar um canal para ela fluir construtivamente. Ele haja por compaixão, mas com um plano. Uma tentativa de contenção e direcionamento. Nossa, que virada! A mesma energia, só que canalizada diferente. Exatamente. E os sábios, os comentaristas, ensinam que Rubem passou o resto da vida dele imerso nesse processo de Teshuvá. Ele sentiu profundamente o erro e buscou ativamente reparar. Não só com palavras, mas com ações, com uma mudança interna real. Ele se torna um mestre na arte do tikkun, que é a palavra hebraica para correção, para reparação, tanto do mundo quanto da própria alma. A lição que Rubem nos lega é que o erro não precisa ser o capítulo final, sabe? Pode ser o catalisador para um trabalho profundo de transformação. Isso muda tudo mesmo. Em vez da gente fixar o olhar na perda da primogenitura, que é o foco mais comum,
Deveríamos observar esse processo longo e árduo de Rubem em se reerguer. Ele não é um modelo de perfeição inatingível, né? Mas sim um exemplo de resiliência espiritual, de como lidar com a própria falibilidade. Mas essa techuvá, esse retorno, não parece algo fácil. Imagino que exige uma força enorme. Absolutamente. A techuvá genuína é um dos atos mais difíceis e corajosos que um ser humano pode empreender. Exige humildade para reconhecer o erro, força para confrontar as próprias sombras e, claro, perseverança para reconstruir e realinhar a vida. Rubem nos mostra que é um caminho possível, embora árduo. Ele não recupera a primogenitura formal, a herança material, digamos, mas ele reconquista algo talvez mais valioso, a integridade da alma dele, e seu lugar como um pilar de compaixão agora mais madura dentro da família e da tribo. Ele ensina que a verdadeira nobreza não está em nunca cair, mas em ter a coragem de se levantar e aprender com a queda. Essa perspectiva ressoa muito. Essa dinâmica entre o potencial bruto e a necessidade de estrutura, entre a expansão e a contenção. Nossa, isso é algo universal. Exato. Podemos sintetizar a jornada da alma de Rubem assim. Todos nós carregamos um potencial de Rubem. Essa faísca inicial de visão e possibilidade, Hore, essa força inerente de amor, compaixão e desejo de expansão, Hesed, e todos enfrentamos o mesmo desafio existencial que ele enfrentou, aprender a construir as margens de Gevurah para o nosso rio interior. O desafio não é suprimir a força de Hesed, de jeito nenhum, mas sim aprender a equilibrá-la com disciplina, com discernimento, com limites saudáveis. A perspectiva profunda de Rubem não é sobre a primogenitura perdida em si. É uma história sobre como a alma pode encontrar o caminho de volta. Como pode se reparar e até mesmo se fortalecer através da queda. Pelo poder transformador da techuvá, a jornada espiritual, como Rubem demonstra tão bem, não é sobre evitar tropeços. Eles são parte da experiência humana, né? É sobre dominar a arte de se levantar, aprender com as falhas e, crucialmente, usar a própria energia que talvez tenha causado a queda para impulsionar o retorno ao caminho certo, o caminho do Tikkun. Uma lição incrivelmente atual e relevante. Não importa o contexto cultural ou temporal, né? Essa dança entre a nossa força expansiva e a necessidade de estrutura, entre o coração e a disciplina, é uma constante na vida de qualquer pessoa que busca crescimento e equilíbrio. E isso nos conduz a uma reflexão final, algo para levar conosco. Sem julgamentos, sabe? Apenas como uma observação interna, onde na própria vida pode haver uma energia expansiva, compassiva, cheia de potencial, como a Hesed de Rubem, que talvez esteja transbordando, causando desequilíbrios por falta de margens. Onde essa força poderia se beneficiar de um pouco mais de estrutura, de limites claros ou disciplina Gevurah para se manifestar de forma mais plena, mais construtiva e alinhada com os próprios valores. Como identificar esses pontos e, quem sabe, inspirando-se no caminho de Rubem, iniciar um pequeno, mas significativo processo de Tikkun. De construção de canais mais saudáveis para a própria força vital fluir. Fica aí a reflexão.